E aí, futuro aprovado, futuro aprovado. Gostando das aulas? Então, agora nós continuaremos falando um pouco mais sobre análise sintática. Na aula de hoje, nós falaremos sobre termos integrantes. Vamos lá? Quando nós nos referimos aos termos integrantes da oração, nós possuímos três termos: complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. Bem, vocês talvez se estejam se perguntando neste momento, por que termos integrantes? Os termos integrantes também são conhecidos como termos complementares. Eles complementam o sentido de um verbo ou de um nome. Então nós temos aqui complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. Ok? Complementos verbais, como eu já disse em aula anterior, são dois: o objeto direto e o objeto indireto. Relembrando, o objeto direto é ligado ao verbo sem o auxílio de preposição. Sem o auxílio de preposição? Sim, sem o auxílio de preposição. Já o objeto indireto é ligado ao verbo com o auxílio de preposição. Exemplo: eu gosto de rock. Aqui nós temos o verbo gostar. Quando eu digo eu gosto, bem, a frase não ficou completa semanticamente. Você me pergunta, você gosta de quê? Eu respondo, eu gosto de rock. Perceba que aqui o nosso objeto é ligado ao verbo através de uma preposição. No caso de rock, é um objeto indireto, perdão. Agora, quando eu digo eu comprei um livro, se eu digo para você eu comprei, vocês vão me perguntar, comprou o quê? Ora, eu comprei um livro. Perceba que eu não precisei do auxílio de uma preposição para ligar o verbo comprar a livro. Essa é a diferença, ok? Na frase, entreguei o relatório ao meu chefe, pode-se afirmar que o termo sublinhado é. Ora, primeiro, vamos identificar o verbo. Qual é o verbo? Entregar. Qual que é o sujeito da oração? Bem, aqui não está pedindo o sujeito. Mas se eu te perguntasse qual o sujeito dessa oração, o que você deveria fazer? Ora, fazer as duas perguntas clássicas, né? O que? Ou então, quem? O que ou quem entregou? Eu? Eu entreguei. Então aqui nós temos um sujeito, o sujeito eu, que está oculto. Eu entreguei o relatório. Perceberam? Mas é isso que a questão está pedindo? Não. Está pedindo a função do termo sublinhado. Eu entreguei o quê? O relatório.
O relatório é um objeto direto. Eu entreguei a quem? Perceberam o uso da preposição? Da preposição a? Ao meu chefe. Então aqui eu tenho um objeto indireto. Resposta? Letra A. Próxima questão. Em qual alternativa os termos em destaque são exemplos de termos integrantes da oração? E olha como é importante nós sabermos quais são os termos integrantes da oração. Nós já estudamos até aqui os termos essenciais. Por que eles são chamados de termos essenciais? Porque são a estrutura básica da oração, que são o sujeito e também o predicado. Como eu sei o que é sujeito e o que é predicado? Usaremos essa frase aqui para eu te explicar. João gostou do livro. Para identificarmos o sujeito, nós identificamos o verbo. Nessa primeira alternativa, o verbo é gostar. Então, eu faço a seguinte pergunta ao verbo. O que ou quem? O que ou quem gostou? Quem gostou foi João. João, então, é o sujeito. E o que vai ser o predicado? Você talvez se pergunte. Quando você identifica o sujeito, tudo que sobra na oração é predicado. Então aqui o predicado será, ou melhor, gostou do livro. Você identificou o sujeito, tudo que sobrar será o predicado. Ok? Então os termos essenciais são sujeito e predicado. Nós aprendemos também quais são os termos integrantes. Lembra que eu falei que os termos integrantes também são conhecidos como os termos complementares? Olha, os termos integrantes também são chamados de complementares. Por que eles são chamados de complementares? Porque eles completam ou complementam o sentido de um verbo. Aí nós teremos complementos verbais, ou de um nome. Nós teremos complementos nominais. Então, os termos integrantes são complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. Ok? Então, qual que é o meu conselho? Meu conselho é decore esses mapas mentais que eu deixei aqui para vocês. Nós temos como os termos integrantes complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. Ok? Voltando à questão, nós já descobrimos que João é o sujeito. Tudo que sobrar é predicado. Mas vamos destrinchar esse predicado. Vamos lá? Ok. Nós já sabemos que aqui o verbo é o verbo gostar. Quando eu digo João gostou, não está com toda a sua carga semântica. Vocês devem estar se perguntando, gostou? João gostou de quê? João gostou de quê? Perceberam? Eu fiz o uso da preposição de. João gostou de quê? João gostou de um livro.
do livro. Ok? Então aqui do livro é um objeto indireto. E se do livro é um objeto indireto, e lembra que nos termos integrantes nós temos complementos verbais, e os complementos verbais são objeto direto e objeto indireto, a nossa resposta está logo na assertiva A. Ok? Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é objeto indireto. A primeira coisa para nós descobrirmos se é um objeto indireto é identificar o verbo, que é o verbo corrigiu. Mas para identificar o objeto, nós precisamos também, a priori, inicialmente, identificar o sujeito. Recordou aí? Quais são as duas? Repetindo, quais são as duas perguntas que eu preciso fazer? Ora, o que ou quem? O que ou quem corrigiu? O professor. Agora eu vou pegar o sujeito com o verbo para identificar o objeto. O professor corrigiu o que? A prova. Aqui eu não fiz uso de preposição. Então aqui é um objeto direto. Eles, ou melhor, construíram. O que ou quem construíram? Eles. Eles é o sujeito. Eles construíram o que? Construíram uma casa. Não fiz uso de preposição. Então isso aqui é um objeto direto. Aqui nós temos o verbo preparar. O que ou quem preparou? Nós preparamos. Preparamos o que? A janta. Não tem uso de preposição. Então aqui nós também temos um objeto direto. Ok? E aqui o verbo pertencer. O que ou quem pertence? O documento. O documento pertence a quem? Olha a preposição aqui. A quem? A José. Então aqui nós temos um objeto indireto. Na frase, ela me enganava, o pronome me exerce a função de... O que vocês acham? Quem enganava? Ela. Então, não pode ser sujeito. Esse me não está completando o sentido de enganava? Também não pode ser complemento nominal. O me é um objeto direto. Ela me enganava. Ela enganava-me. E olha a dica que eu dou aqui para vocês. Os pronomes o, as, os, as são sempre objetos diretos. Os pronomes li e lis são sempre objetos indiretos. Quando o verbo transitivo indireto termina em mos, e o objeto indireto for nos ou vos, o S do verbo deve ser retirado. E a terminação S do verbo, porém, não é retirada quando o verbo transitivo indireto termina em S e é seguido de li ou lis. Nessa alternativa aqui, o me, eu marquei, aqui está como sujeito, contudo, é objeto direto. Somente os pronomes li e lis, se foi um erro de gabarito, eu peço perdão a vocês. Aqui trata-se de um objeto direto, na verdade. Quem enganava? Ela. Ela enganava. Ela enganava quem? Enganava eu, só que eu não uso eu uso o me. Enganava-me. Nós temos um objeto direto. Repetindo, o li e o lis
serão sempre objetos indiretos. E o ou, as, os, as serão sempre objetos diretos. O me aqui não é sujeito, corrigindo, é um objeto direto. Ok? E outra coisa, somente os pronomes do caso reto podem ser sujeito. São eu, tu, ele, nós, vós. E os pronomes pessoais do caso bíblico, me, mim, a mim, e lhes, serão sempre objeto. Ok? Analise. Ele não gosta de livros. Ele não gosta de quê? Percebeu que eu fiz o uso de uma preposição? Não gosta de livros. Então, vamos identificar o sujeito primeiro? Vamos. Qual o verbo? O verbo gostar. Quem não gosta, no caso? Ele. Ele é o sujeito. Ele não gosta de quê? De livros. De livros é um objeto. Tem o uso de preposição? Tem. Então aqui nós temos um objeto indireto. Ok? Na próxima aula, nós aprenderemos mais sobre complemento nominal. Espero vocês até lá e espero que tenham gostado.